Alfabetos, ensaios de literatura de Cláudio Magris, tradução da maravilhosa Maria Célia Martirani, editora da UFPR. Ramos de um mesmo tronco. Há muitos anos, Carlo Cassola polemizava com Ítalo Calvino porque este havia declarado que Galileu era um dos maiores escritores italianos. Cassola rebatia: eu achava que Galileu fosse o maior cientista italiano. Para além da diversa poética dos dois narradores, a famosa disputa toca um dos tantos e fundamentais problemas de toda a história literária. Quem de direito faz parte dela? De quem o historiógrafo da literatura deve falar? No passado, a unidade do saber, em particular, mas não apenas aquele humanístico, ignorava tais cisões. Grandiosos historiadores como Tucídides e Tácito fazem parte da literatura grega e latina de textos dos pré-socráticos. São simultaneamente filosofia, poesia e ciência. Maquiavel, por exemplo, é um grande escritor, não apenas por ter escrito uma obra de ficção como a Mandrágora, mas também, e talvez ainda mais, por seu tratado político, O Príncipe. Por outro lado, até mesmo os mais fervorosos admiradores políticos de Churchill e de sua prosa nobremente retórica, impregnada de mordacidade, ficaram estupefados diante do Prêmio Nobel de Literatura a ele conferido. Compartilhando o destino de muitas outras disciplinas na idade contemporânea, a história literária não sabe muito bem qual é o seu preciso objeto. Se devesse ser uma antologia daquilo que, em vários sentidos, é digno e exige ser salvaguardado por sua qualidade poética, ou seja, se fosse fundamentada na crociana distinção entre poesia e não poesia, deixaria de existir. De fato, acabaria se resumindo a uma série de monografias e perfis bibliográficos de singulares autores, como queria Croce, ainda que ele mesmo, com uma daquelas contradições que invalidam o seu pensamento, mas salvam tantas de suas páginas, tenha reafirmado, em outras circunstâncias, a unidade da vida, em virtude da qual a história da arte é inseparável da história social e da filosófica. Por outro lado, paradoxalmente, seria com efeito uma história literária entendida como antologia de isoladas pérolas poéticas a acolher Galileu, ao invés de apenas privilegiar tantos líricos e prosadores cujos textos são infinitamente menos poéticos do que a enxuta e encantadora página do eminente cientista. Uma semelhante concepção da história literária é hoje inviável, e sempre foi, porque perderia aquele nexo da vida constituído por toda a história humana, como dizia Croce, e as pérolas singulares, as monografias sobre um ou outro autor, permaneceriam abstratas e estáticas, mortas, perderiam a sua concreta beleza, apregoada e conclamada, mas não transmitida pelo crítico, como ocorre em certos ensaios crocianos agradabilíssimos de ler, mas tautológicos, porque não fazem outra coisa senão reafirmar o assunto de que partiram, isto é, o da beleza poética de um texto. O ensaio crociano sobre Ariosto é muito bom, mas não diz muito mais além daquilo que já sabemos, desde a primeira vez que lemos Ariosto, ou seja, o fato de que ele é um grande poeta. Hoje, uma história da literatura tende a ter, inclusive, para não perder a unidade, o nexo da história, afirmados por Croce,
uma história da atividade literária, como diz o título de um texto de Giuseppe Petrônio, que significa levar em conta todo o processo, sempre mais amplo e complexo, da produção expressiva. Como esta se dissipa, vez ou outra, em um viés artístico tão difuso que mal a diferencia de todo o resto. A historiografia literária, especialmente nos anos recém-transcorridos, aguçou essa robusta e concreta concepção histórico-social até o limite do ridículo, dissolvendo toda a especificidade no mesmo plano. Leopardi e as propagandas publicitárias, ambos sem dúvida fatos expressivos, mas que sossobram e perdem no fluxo indistinto qualquer traço de individualidade. Para elucidar o que é literatura nesses decênios, cumpre notar o importante papel da crítica formal, filológica, a verdadeira leitura concreta e também histórica e social de um texto. Uma história da literatura pode ser a bússola orientadora dos escritores naturalmente habilitados ou o afresco épico e totalizante que individualiza, no fluir dos acontecimentos, vidas, fantasias e palavras, que constitui um itinerário que, como o curso de um rio, dá sentido ao correr das águas, grandes e pequenas. Assim, a história da literatura se torna a reconstrução ou construção de uma identidade nacional, matriz e, ao mesmo tempo, espelho dessa identidade e do processo do seu devir, entendido como progressiva realização da mesma identidade. Cesare de Michelis observou que, para nenhuma outra nação isso foi tão verdadeiro como para a Itália, como demonstra a história da literatura italiana de Francesco de Santis, obra épica ainda antes de ser crítica, que contribui de algum modo para criar a transformação nacional no mesmo instante em que a interpreta. Antes de Sanctis, já Mazzini, cuja grandeza, livre dos elementos mais datados, foi destinada a emergir sempre mais, havia prenunciado e, ao mesmo tempo, constatado o advento de uma nova historiografia literária capaz de colher o vínculo que une em um povo as instituições, as cartas e os progressos da civilização. Pode ser que esse seja, como em De Sanctis, um postulado, uma exigência moral, um pensamento, mas um pensamento que já é ação, criação de realidade. Toda verdadeira história da literatura precisa de uma perspectiva, de um ponto de vista em que possa enquadrar a realidade. Essa é a sua grandeza e o seu limite. Compreender a realidade significa selecioná-la, ordená-la, pará-la, privilegiar na selva dos seus inúmeros fenômenos, uns em detrimento a outros, e vê-la a partir de uma certa luz e não de outra. Toda a grande perspectiva, a democrático-ressurgimental de De Sanctis, a marxista de Lukács, violenta e real, exclui-lhe certos aspectos. Mas sem perspectiva, sem unidade, ainda que obtida a custo de imposições e exclusões, não há nada, apenas poeira suspensa e confusa dos detalhes, uma anarquia de átomos. Talvez também a história da literatura necessite de uma linha de força. Não é necessário que seja uma visão ideológica, pode ser uma recorrência estilística, por exemplo, como a função Gada, destacada por Contini. Ou mesmo, para dar um outro exemplo, entre tantos, uma antítese ético-estética como aquela que os críticos triestinos se obstinavam a traçar entre a linha da força, Dante, e a linha da força,
Petrarca. Uma história da literatura impõe, ou pelo menos pressupõe, um cânone que está destinado a ser contestado, modificado e reassentado. Paralelamente, o curso da literatura é deslocado, como o de um rio. Há uma literatura italiana centralista, baseada na florentinidade, grande e pequena. Há quem enfatiza as periferias sicilianas ou triestinas que sejam, até se degenerar no moderno e excessivo particularismo, segundo o qual, na Veneza Júlia, os estudantes deveriam aprender, de preferência, la mula do Prenzo, ao invés do canto dantesco de Paolo e Francesca. Há uma história literária que busca se orientar a partir das tensões ético-políticas e dos processos sociais, e uma que aposta nas invenções e transgressões linguísticas, na inovação experimental da vanguarda. Até a mais completa e inteligente história da literatura tem os seus limites. O ideal ético civil passional de Sanctis não poderia nunca perder a justiça a Kafka e aos rejeitados errantes poetas da ausência, colunas mestras da literatura moderna, constituída de fragmentos laterais e isenta de um centro forte, dos quais talvez não se possa escrever a história à maneira clássica. Cada historiografia literária está destinada a gerar os grandes esquecidos reivindicados com tanta força por Hermano Pacatini e destinados a emergir novamente em sua grandeza, como ocorre com muitos autores reencontrados por Guido da Vico Bonino no Feliz Prontuário, que é o seu Novecento italiano. Como demonstra a obra-prima crítica que é a Storia della Storia Letteraria de Giovanni Getto, cada uma dessas últimas talvez esteja já superada no momento mesmo da sua aparição, incertas quanto ao seu devir, que nesse meio tempo mudou até mesmo os critérios de valor, mas essa é a poesia das histórias literárias e suas lutas para descobrir as vozes que resistem ao tempo. Uma luta que, por sua vez, subjaz ao tempo, exprimindo assim um apaixonante capturar dos sentidos da universal mortalidade dos homens, obras e coisas. Desde jovem, eu amava os manuais compilatórios mais áridos de todas as literaturas, e também os mais simples, menores e mais distantes. Eruditos repertórios de nomes e círculos que são uma manzoniana guerra ilustre contra o tempo e que, mesmo na monotonia da listagem classificatória, transmitem o significado unitário do humano e do imaginário, na variedade das suas formas. A história da literatura funda e cria uma identidade nacional que se alarga para além das fronteiras sempre mais vastas, de acordo com o que almejava Mazzini em 1828, ao desejar, aspas, que a dívida de gratidão corra entre os povos, a fim de que as famílias humanas aprendam a ser todas ramos de um mesmo tronco. Corriere della Serra, 29/8/2005. Essa é a capa desse belo livro.